Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem, a paz do Senhor, pastor Gideones, evangelista João Von Rondon aí conosco, também sempre conosco, espero que os irmãos se encontrem na perfeita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos aqui agora para a lição de número 11, que será ministrada no dia 11 de dezembro de 2022, em todas as escolas dominicais da Assembleia de Deus, aquelas que não tiver alguma eventualidade, será ministrada esta lição maravilhosa que tem por título a visão do templo e o milênio, a visão do templo e o milênio. Uma lição riquíssima, nós vamos tirar várias lições aqui desta lição. Nós vamos ver que o profeta ele teve esse grande privilégio de rever ou ver, ser levado a um determinado ambiente para ver o retorno da glória de Deus em um momento específico, em uma perspectiva escatológica do povo de Israel. Então nós teremos a possibilidade de rever esta restauração e esta grande manifestação da presença de Deus novamente em meio ao povo em um momento específico, mas denominado como milênio. Nesta oportunidade nós não estamos com a presença do pastor Alexandre Munhoz, por algumas razões justificáveis, mas estamos aqui com o pastor Gideones e dentro do possível nós vamos tentar transmitir com a orientação do Espírito Santo os conteúdos que são veiculados por esta lição no dia de hoje. Nós temos pelo menos alguns objetivos para essa lição traçados pelo comentador da lição. O primeiro é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Na lição passada nós vimos acerca da restauração do Estado de Israel enquanto nação, a restauração espiritual e também que está por acontecer. E então, quais são o que acontece após esta restauração é um dos objetivos desta lição. O segundo é identificar o templo do milênio. Ele tem algumas características que divergem, por exemplo, do templo de Salomão. E então nós vamos identificar alguns pontos, algumas características a respeito deste templo trazido na visão dada por Deus ao profeta Ezequiel. E o terceiro objetivo, que está no nosso tópico de número 3, seria relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória de Deus. Existe uma relação muito evidente entre o templo do milênio e a glória e a santidade de Deus. E o comentador consegue fazer isso e nós vamos explanar para os irmãos aqui esta relação feita pelo nosso comentador. Sobre o primeiro tópico eu vou desenvolver com os irmãos aqui, que fala sobre o que vem depois da restauração. Então esse tópico de número 1, ele está dividido em 3 subtópicos. O primeiro fala sobre a porta oriental do templo. O segundo, e quais são as explicações, qual a importância da visão deste ambiente em específico, a porta oriental do templo. O segundo subtópico fala sobre 3 observações importantes que nós veremos no versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no capítulo 43 do livro de Ezequiel. E por fim, o terceiro subtópico fala algumas reminiscências que aconteceu na vida do profeta, por ele ter que retornar justamente naquele local onde ele viu a glória do Senhor se indo, e então ele agora tem a oportunidade de voltar novamente, mas agora com uma outra visão, com uma outra perspectiva, uma perspectiva de alegria, uma perspectiva de esperança, pela grande visão que ele estava, a iminência de visualizar naquele momento. Então, sobre o que vem depois da restauração. Conforme nós vemos no versículo 1 do capítulo 43 da visão, o texto diz o seguinte: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. É importante esta menção feita pelo profeta, para nós entendermos para onde é que ele foi levado nesta visão. A ideia desta profecia proferida aqui, ela traz a mesma ideia da profecia proferida quando a glória do Senhor se foi de Jerusalém, se foi do templo. Isso nós tivemos a oportunidade de estudar na lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. Esse era, inclusive, o tema daquela lição, quando se vai a glória de Deus. E então, em última análise, Ezequiel, naquele evento, parece o capítulo 8, ele teve a triste oportunidade de ver, por conta da desobediência do seu povo,
por conta da falta de humildade para se arrepender e se voltar para Deus, ele teve a triste oportunidade de ver a glória de Deus saindo do templo, saindo do lugar santo, saindo do templo como um todo e saindo também da cidade de Jerusalém. E então ele viu esta glória de Deus se indo pela banda do Oriente, pela porta do Oriente. Foi o local onde ele conseguiu visualizar essa triste visão naquele primeiro momento. E então agora aqui, neste momento desta profecia aqui, ele é levado em visão, tal qual naquele evento, para o mesmo local onde ele teve aquela triste oportunidade. Então esta porta oriental, ela traz esta ideia, traz esta finalidade de demonstrar para aqueles ouvintes da época, para aqueles que foi direcionado a profecia à época, que da mesma forma que a glória do Senhor se foi por este caminho, pela porta do Oriente, pelo caminho do Oriente, da mesma forma, a glória do Senhor também retornaria por aquele mesmo caminho. Por mais que não fosse para o momento deles, porque aqui a visão ela tem um caráter escatológico, não é para acontecer no momento em que ele está vendo ou em um momento próximo, mas o fato e o certo é que o povo de Israel, enquanto nação, enquanto povo de Deus, poderia ter esta esperança de que a glória do Senhor retornaria pelo mesmo caminho pelo qual ela havia se apartado de seu povo. E a glória do Senhor aqui, ela traz a ideia de presença de Deus entre o povo, né? Então, a presença de Deus, a presença de Yahvé, no caso, né? Ele estaria novamente com o povo e retornando pelo mesmo caminho pelo qual ela tinha se esvaído, ela tinha se ido. Então o comentador coloca aqui também 3 observações importantes, e isso está expresso no nosso versículo 2 da leitura bíblica em classe, né? A primeira é: eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Esse subtópico de número 2, ele dialoga com o subtópico de número 1. A primeira observação é essa: ela vinha pelo caminho do Oriente, como nós já mencionamos, ela também se foi por este mesmo caminho, né? Então a primeira observação é entender que da mesma forma como ela se foi, ela estaria também retornando. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo, como nós conversamos, ele viu esta glória se indo justamente por este caminho. E então, estava conversando com o pastor aqui e reitero, né? Imagine a alegria do profeta em ver esta segunda visão, porque se no primeiro momento lá atrás, há 14 anos aproximados, lá atrás, ele tinha visto a glória do Senhor se ir, e ele teve que conviver por tanto tempo com esta imagem na sua mente, né? Esta imagem no seu ser, de que a glória do Senhor já não estava mais entre o seu povo. Agora ele é levado ao mesmo local para ter a oportunidade de ver a possibilidade do retorno, ou não enquanto possibilidade, talvez essa não seja a melhor palavra, mas a evidência de que em um momento oportuno, essa mesma glória do Senhor retornaria para estar com o seu povo, né? E aí nós estamos falando em uma dispensação específica que vai ser mencionado logo mais também aqui nesta nossa lição. E o subtópico de número 3, ele fala sobre as reminiscências. Reminiscências traz essa ideia de recuperar, de reaver, de resgatar uma ideia anteriormente exposta. E é nesse sentido que o comentador traz aqui, e esta visão de Ezequiel, nesse segundo momento, nos traz, né? Traz para aquele público em específico daquele momento e traz para nós também. Nós estudamos na lição 4 que a glória de Yahvé se retirou do templo de Jerusalém como um sinal da retirada da sua presença do meio do seu povo. Isso é trágico, isso é uma situação muito drástica, é muito triste. Deus saindo do meio do seu povo. Quando nós olhamos na história da humanidade, o desejo de Deus sempre foi estar em meio à sua criatura que foi feita à sua imagem e semelhança. Isso foi com Adão. O Senhor vinha a viração do dia para ter um diálogo, porque é prazer de Deus estar entre o seu povo. Por conta do pecado, nós sabemos que tivemos uma dificuldade, né, nesse relacionamento tão próximo assim, não por conta de Deus, mas por conta das atitudes tomadas pelo homem. Mas Deus proveu um meio de estar novamente no meio do seu povo, que foi pela ocasião da construção do tabernáculo. Escolheu um povo específico
e construíram um tabernáculo, escolhiam um lugar específico para colocar a arca que representava e simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Deus se agradou de um projeto de Davi, executado por Salomão, e então ele vai estar no meio do seu povo também representado ali em um lugar específico no templo, um lugar santíssimo, a arca da aliança colocada naquele local, porque é interesse de Deus em estar no meio do seu povo. Então essa saída, isso é dramático, isso é muito triste. Para mim e para você, para o povo de Israel é muito triste, para mim e para você, enquanto indivíduos, também é muito triste a presença de Deus não estar conosco. A presença de Deus é tudo, deve ser considerada como o que há de mais importante na nossa vida. Então esta saída, isso é muito triste, é muito dramático. Então depois de 14 anos desta visão do capítulo 8, em que a glória de Deus se vai, ela se vai de forma gradativa. Nós vemos lá os eventos que sucederam na visão, na primeira visão acerca dessa saída da glória. Nós vemos que ela está no Santo dos Santos, ela vai saindo gradativamente, vai para a porta, depois vai para Jerusalém, depois vai lá para o Monte das Oliveiras, e de lá que ela se vai como um todo. Então é gradativo. Mas aí aqui agora, depois de 14 anos, o profeta vê o retorno dessa glória, né? Ele vai para o mesmo local, e como nós já mencionamos várias vezes aqui, é importante enfatizar isso, ele faz com que o profeta tenha a visão agora, uma visão de alegria, de esperança, de retorno da glória de Deus para o meio do seu povo. Então isso aqui também é sugestivo para mim, enquanto indivíduo, e você também, que Deus é o Deus que às vezes nos leva a momentos em lugares que nós já estivemos antes e foi um lugar de frustração, mas Ele nos traz novamente para nos trazer esperança. Que essa história de Israel aqui e esta perspectiva escatológica de Deus em relação ao seu povo, ao povo de Israel, ele nos sirva também de consolo e alento, para que nós possamos saber e ter a clareza de que Deus ele também nos traz uma mensagem de esperança, de restauração e, o mais importante, da sua presença entre nós, a sua presença conosco. Vamos chamar um rápido intervalo comercial também aqui, e logo mais o pastor Gideones estará dando sequência, mencionando os aspectos trazidos pelo tópico de número 2 da nossa lição. Até daqui a pouco.